Amados irmãos, a pregação desta manhã será no Salmo de número 67, mas antes nós faremos uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, onde temos o chamado de Deus a Abraão. E aqui estão também as promessas de Deus a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, vamos ao Salmo de número 67. Salmo 67. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso amado Pai, em Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de cantar os salmos, privilégio de ler a Tua palavra, e agora de também poder ouvir a exposição da Tua palavra no Salmo 67. É admirável, Senhor, que se meditamos no que cantamos, no que lemos e no que ouviremos agora, poderemos perceber a conexão de todos esses temas, de como o Senhor está nos ensinando em diferentes passagens as mesmas verdades sobre teu Filho Jesus Cristo. Agora, pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de entender este salmo, de perceber quais são as implicações para a nossa vida e nos dê, pelo seu Espírito Santo, a disposição de responder com gratidão àquilo que ouviremos. Abençoa, Senhor, aquele que há de falar. Dê a ele a graça, a sabedoria, a intrepidez, para que fale a palavra do Senhor com fidelidade e busque a tua glória. Todos nós carecemos do Senhor e dependemos de ti, Senhor. Ajuda-nos por tua bondade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje estamos diante de um tema muito comum nas mensagens dos pregadores da prosperidade, a saber, a bênção de Deus. Em geral, com o intuito de atrair as pessoas da nossa sociedade consumista e egoísta, os pregadores estão sempre apontando para a bênção de Deus, como se a bênção de Deus fosse um objetivo em si mesmo, um alvo a ser alcançado. Dizem eles: olhe, você precisa crer, você precisa fazer o seu sacrifício,
Você precisa fazer parte desse ministério apostólico para receber a bênção de Deus. Eles tratam desse assunto como se Deus existisse para abençoar o homem. Como se o fim principal do homem fosse ser abençoado. No entanto, o que diz a Escritura Sagrada? Será que nós podemos fazer algo para merecer a bênção de Deus? A bênção de Deus pode ser alcançada se nós fizermos algum tipo de sacrifício. Será que nós podemos fazer alguma exigência a Deus? Será que a felicidade do homem é o principal objetivo das bênçãos de Deus? O Salmo 67 nos oferece respostas para essas questões. Aqui o Espírito Santo nos ensina que Deus, de fato, abençoa o seu povo. Isso é um assunto do Salmo 67, mas é um assunto que está por toda a Escritura. Se você observar com um pouco de cuidado, nós cantamos, por exemplo, o Salmo 72 e dissemos: haja fartura. Estamos clamando também pela bênção de Deus. Certamente a bênção de Deus é uma dádiva dele para o seu povo. Mas o Salmo ensina que essa bênção de Deus a favor do seu povo tem o objetivo que Deus seja louvado entre as nações. Então, por isso, nesta manhã, eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: a fonte e o propósito de todas as bênçãos. A fonte e o propósito de todas as bênçãos. Nós veremos duas coisas muito simples. Primeira, a fonte de todas as bênçãos é a graça de Deus. Segunda, o propósito de todas as bênçãos é a glória de Deus. É isso que o Salmo 67 nos ensina. Então, em primeiro lugar, veremos a fonte de todas as bênçãos é a graça de Deus. Então, inicialmente notamos que o salmista inicia o salmo, ele está fazendo uma petição, é uma oração, um pedido a Deus. Ele não está pedindo aqui por si mesmo, ele está pedindo pelo povo da aliança. E aqui é interessante observar que ele faz esta oração e ele está usando recursos poéticos, literários. Ele usa um recurso que é mais ou menos o seguinte: você tem a primeira linha do Salmo e depois o mesmo tema volta na última linha do Salmo. Veja o versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Veja o versículo 7. Abençoe-nos Deus. Começa com a bênção, termina com a bênção. Mas observe que no meio desse sanduíche literário, nós temos um outro sanduíche, por assim dizer. Veja o versículo 3. Então, mostra o objetivo da bênção. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Agora olhe para o versículo 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então temos essa pequena estrutura. A bênção de Deus, no começo e no fim, o objetivo dessa bênção, bem no meio, bem enfatizado. Deus deve ser louvado pelas nações. Além disso, notamos que as palavras do salmista em seu pedido, aqui no versículo 1, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Essas palavras são um reflexo da bênção sacerdotal, também chamada de bênção araônica. Às vezes nós a recebemos no final do culto. Ela está em Números capítulo 6, versículos 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa
era a bênção que os sacerdotes deveriam abençoar o povo da aliança, invocando o nome de Deus sobre eles, a fim de que Deus os abençoasse. Agora, o salmista, no Salmo 67, está pegando esse conceito da bênção araônica e dizendo basicamente o seguinte: ele está dizendo: Senhor, tu prometes dar a bênção, e agora estou pedindo, nos dê de fato a sua bênção, derrame sua bênção sobre seu povo. Mas vejam, meus irmãos, o salmista roga a bênção de Deus sobre o seu povo de uma maneira diferente daquela utilizada por muitos que se dizem crentes em nossos dias. Ele não se aproxima de Deus de maneira arrogante, exigindo que Deus o abençoe. Ele não faz isso. Ele não faz como alguns pregadores dizem: coloque Deus no canto da parede e faça Ele abençoar você. Ele não pede como se o povo de Deus merecesse alguma coisa, ou como se Deus fosse devedor aos homens para dar-lhes alguma coisa. Observe, ele não reivindica, ele não determina, ele não profetiza a bênção, ele simplesmente se aproxima com humildade diante do seu Criador e diz: seja gracioso para conosco. Então, o salmista reconhece que Deus concede suas bênçãos por pura graça. Ele reconhece que ser abençoado por Deus não é uma questão de merecimento, mas de graça. É claro que na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, a bênção está ligada à obediência, de fato, mas quem pode obedecer sem a graça de Deus? Se Deus não for gracioso para conosco, o fato é, nós não seremos abençoados. E por isso o salmista está dizendo: seja gracioso para conosco, e ainda, faça resplandecer sobre nós o rosto. Essa expressão, o rosto de Deus, é uma metáfora para falar da sua presença. Na Bíblia, quando nós lemos que Deus esconde o rosto, quer dizer que Ele está retirando o seu favor. Mas quando Ele faz resplandecer o rosto, quer dizer que Ele está estendendo o seu favor. Então, quando lemos aqui, faça resplandecer sobre nós o rosto, é um pedido pela presença graciosa de Deus. Senhor, esteja conosco. Esteja conosco para derramar sobre nós a tua graça. Portanto, esse salmo nos ensina que a graça de Deus é a fonte de quais bênçãos? De todas as bênçãos. E isso inclui, então, especialmente dois tipos de bênçãos: as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Isso fica implícito na relação dessas palavras com a oração, a bênção sacerdotal, que é uma bênção por coisas espirituais. Mas veja, o versículo 2 também vai nessa direção, porque no versículo 2 o salmista roga para que Deus dê sua bênção, para que a sua salvação seja conhecida. Essa salvação implica, em primeiro lugar, que o próprio povo de Deus conheça essa salvação. É Deus quem salva o seu povo, perdoando os seus pecados, oferecendo-lhes comunhão. Ninguém pode ser salvo de outra maneira, senão, é o testemunho das Escrituras, pela graça de Deus, e podemos agora, à luz do Novo Testamento, dizer, pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então é importante entender, quando o salmista está dizendo e apelando pelas bênçãos espirituais sobre o povo da antiga aliança, qual seria o ápice, o clímax, o ponto alto desta bênção?
O que realmente de mais precioso, de mais valioso, de mais encorajador e abençoador ele poderia estar pedindo a Deus? Senão a vinda do próprio Messias, que ele venha. Ele é a luz do rosto de Deus, a imagem do Deus invisível. Ele está pedindo que o Senhor mande logo o Messias, e que através dele a graça de Deus se manifeste a todos os povos. Então, nós já conhecemos, porque ele já veio, e sabemos que se alguém deseja ser salvo, o ensino de toda a Escritura é: você precisa reconhecer a sua miséria, o seu pecado, e arrependido aproximar-se deste Salvador que revela o rosto gracioso de Deus e dizer: ó Senhor, seja gracioso para comigo e perdoe todos os meus pecados. E quando você faz isso, pela graça de Deus, você pode enxergar a sua condição espiritual e ir a Cristo. Então veja, a salvação não tem nenhum mérito nosso. A salvação de um pecador é uma obra da graça de Deus, no início, no meio e no fim. Mas a graça não se estende, então, não só ao começo da caminhada cristã. Se você já é uma pessoa salva, se você pode dizer: eu creio em Cristo, eu tenho Cristo, então você tem todas as bênçãos espirituais dadas por Deus por meio de Cristo. Claramente a Escritura fala, por exemplo, em Efésios capítulo 1, nós estamos assentados nos lugares celestiais, recebemos aí as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa deste Cristo, por causa desta bênção, a bênção da graça de Deus, que nós estamos de pé, que nós damos frutos, que nós podemos servir com nossos talentos. É pela graça que nós estamos aqui nesta manhã. Todos nós devemos reconhecer, ao pensar nessas coisas, e dizer: Deus tem sido gracioso para comigo. Todas as bênçãos que eu recebo da salvação em Cristo são por pura graça. Mas Deus também é a fonte de todas as bênçãos materiais. Olhe para o versículo 6. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele está dizendo então que quando Deus dá seu fruto, a terra está brotando e produzindo frutos, que isso não é uma obra do acaso, não é algo simplesmente automático, mas está envolvido aí a vontade de Deus. Deus, em sua providência, está fazendo a terra produzir frutos. Ele está invertendo a ordem da maldição depois da queda. Ele está retirando a maldição e dando a sua bênção. Amados irmãos, como é fácil esquecermos disso. Nós podemos ser tentados a imaginar que aquilo que nós temos se deve ao nosso esforço, à nossa sabedoria, à nossa capacidade. Então, você se levanta cedo, você trabalha, você come, você corre de um lado para o outro para resolver as coisas, você se esforça, estuda, faz cursos, busca promoção, você está fazendo hora extra, muito esforço. E você então vê os frutos do seu trabalho. Aí está um risco: se esquecer de que você deve tudo à graça de Deus. Não se esqueça, se você tem sido abençoado, isto é o fruto da graça de Deus. É Deus, o nosso Deus, quem nos abençoa. Entender isso, entender que Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais e materiais, deve nos levar a uma completa dependência de Deus. Então, responda para si: você é alguém que depende de Deus? Você é alguém que espera inteiramente na graça de Deus, por exemplo, no que diz respeito à sua salvação?
Se alguém perguntasse a você, você tem certeza da sua salvação? O que você diria? Talvez você dissesse, sim, eu tenho. Então a pessoa faria outra pergunta, por que razão você tem certeza da sua salvação? Você diria, porque eu faço boas obras. Porque eu vou à igreja todo domingo. Porque eu dou o dízimo com fidelidade. Ou você diria, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Porque eu tenho certeza que o rosto gracioso de Deus está brilhando sobre a minha vida. Você reconhece que você não pode salvar a si mesmo? Você reconhece que agora mesmo, como um cristão, você não pode continuar de pé a não ser pela graça de Deus? Além disso, você é alguém também que depende de Deus nas outras coisas? Você se aproxima humildemente diante de Deus para rogar em oração a bênção dele sobre sua vida? Então entenda, não é possível ser bem-sucedido no trabalho, não é possível ser bem-sucedido na geração de filhos e na criação de filhos. Não é possível ser bem-sucedido nos negócios e em qualquer outro assunto da vida humana, se Deus não nos conceder a sua bênção. Não podemos fazer coisa alguma, a menos que Ele faça brilhar sobre nós a luz graciosa do seu rosto. Quando você está orando, você reconhece isso? Você também reconhece isso na hora de tomar suas decisões? Você toma suas decisões com oração, buscando a sabedoria de seus irmãos, para ver se Cristo orienta você pelos modos da sua providência? Ou você infla o seu peito e diz, eu vou fazer, seja o que for? É bom pensar sobre essas coisas. Entender que Deus é a fonte de todas as bênçãos deve nos tornar completamente dependentes dele. Mas entender que Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais e materiais também deve nos encher o coração de gratidão na medida em que Deus nos abençoa. Nós temos recebido aquilo que não merecemos. Então pense, quando você está com sua família, almoçando, jantando, seus filhos, talvez seus filhos pequenos, podem olhar para você e ver gratidão em suas palavras, em seus gestos. Que eles verão que você considera que o alimento que está sobre sua mesa é uma bênção da graça de Deus. Será que nesse dia, hoje, o dia do Senhor, você está com o coração cheio de gratidão pelas bênçãos de Deus sobre sua vida? Quando você saiu de sua casa nessa manhã e disse, eu vou me reunir com o povo de Deus para adoração solene, será que você tem lá no fundo do seu coração o pensamento do Salmo 100, versículo 4? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Quando você está cantando os salmos porque é o costume desta igreja, ou porque você reconhece que Deus deve ser louvado em gratidão profunda do coração? Amados irmãos, todos nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós chegamos a ser, é fruto da graça de Deus sobre nossas vidas. Se alguém chega a parecer que é alguma coisa, se alguém chega a parecer que tem alguma coisa, sem a luz do rosto de Deus estar brilhando sobre ele, tenha absoluta certeza, isso não será uma bênção, mas uma maldição. Portanto, nós devemos rogar, sim, pela bênção de Deus para o povo de Deus, para as nossas vidas, em total dependência dele, sendo agradecidos na medida em que ele está concedendo suas bênçãos, lembrando que o Senhor Deus é bondoso, que ele é sábio, gracioso, que ele é poderoso. E agora então chegamos
entendendo que devemos orar por essas bênçãos, que a graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos, devemos olhar para o segundo ponto. A pergunta que devemos fazer agora é: por que Deus abençoa seu povo? Qual é o fim, o propósito principal das bênçãos que Deus nos concede? Isso nos levará ao segundo ponto. O segundo ponto é: a glória de Deus é o propósito de todas as bênçãos. Como nós temos visto, o salmista reconhece então, sim, que Deus abençoa seu povo, espiritualmente e materialmente. Mas agora está a pergunta: por que Deus faz isso? Por que o salmista está orando e pedindo as bênçãos de Deus? Nós encontramos a resposta neste salmo. Mas a resposta está por todo o salmo, mas principalmente nos versículos 2 e 7. Veja o para quê. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Versículo 7. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aqui precisamos então lembrar que o salmista não está pedindo por si mesmo, mas pela igreja de Deus. Ele está pedindo que Deus abençoe seu povo, a sua igreja, com o propósito de que Deus seja glorificado entre as nações. O salmista está pedindo a bênção sobre o seu povo, para que toda a terra conheça o caminho de Deus. Isto é, para que toda a terra conheça qual é a vontade de Deus. Além disso, ele pede a bênção de Deus sobre o seu povo, para que em toda a terra se conheça a salvação de Deus. Então, o salmista está pedindo as bênçãos de Deus sobre a igreja, a fim de que a vontade e a salvação de Deus se tornem conhecidas entre todos os povos. É como se ele dissesse: Senhor, abençoe-nos, e os outros verão uma ilustração da tua graça, caminhando entre eles. Eles olharão para nós e verão, por assim dizer, um resquício da luz do teu rosto. Para entender melhor o pedido do salmista, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus prometeu a Abraão quando o chamou. Fizemos a leitura de Gênesis 12, versículos 1 a 3. Deus prometeu a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então existe algo que Deus está buscando, que Ele está fazendo seguir, ir adiante. É que as famílias da terra louvem o seu nome. Não apenas os judeus, que foram o alvo original deste salmo. Não apenas nós, que agora, nesta manhã de domingo, no século 21, estamos ouvindo uma pregação no Salmo 67. Mas há um interesse de Deus de alcançar, de trazer para si mesmo pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Esse interesse bendito foi proclamado a Abraão. Deus anunciou o evangelho a Abraão. Como é que as nações podem ser benditas por meio de Abraão? Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou 12 filhos, entre ele gerou a Judá. Mas aí está Judá, com seus erros, com seus pecados, com filhos perversos. Falhará a promessa de Deus? Jamais. Jamais.
A graça onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus fez vir da linhagem do fraco Judá um rei forte e poderoso, o descendente de Davi, por meio de quem todas as famílias da terra podem receber a bênção que Deus prometeu a Abraão. Todos que têm a mesma fé de Abraão podem receber a bênção de Abraão. Então, meus amados irmãos, o povo da antiga aliança recebeu um chamado para ser um reino sacerdotal, a fim de chamar as nações à adoração ao Senhor. E você sabe, 1 Pedro, capítulo 2, diz que agora nós somos esse povo, nós somos sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a oração do Salmo 67 era para que a vocação de Israel se cumprisse. Ele está rogando o favor do Senhor sobre o povo, a fim de que o reino do Senhor se rompa além das fronteiras de Israel e alcance as nações. Ele está orando: Senhor, seja gracioso para conosco, para que a tua graça operante em nós alcance as nações, que elas possam conhecer que o Senhor é gracioso, que o Senhor dirige, salva, cuida do seu povo. O salmista deseja que Deus seja conhecido por aqueles que estavam longe, fora da aliança. Ele deseja que os gentios fossem trazidos ao conhecimento e à salvação de Deus, para que mais e mais pessoas adorassem a Deus. Oh, meus queridos irmãos, se vocês abrirem o boletim, se vocês olharem para o Salmo de número 72, aqui a paráfrase, por assim dizer, desse salmo, porque está metrificado, vocês poderão ver esse tema maravilhoso ser repetido, e acabamos de cantar isso. Olhe para a estrofe de número 5. Os reis de Társida e das ilhas paguem tributo ao rei, é o Messias, e lhe ofereçam seus presentes, reis de Sabá e Sebá. Todos os reis perante ele venham a se prostrar, e seja ele assim servido por quem? Por todas as nações. Por todas as nações. Aí está o desejo bendito de Deus, de que por meio do seu Filho Jesus Cristo, as nações sejam reunidas diante dele. Ele quer dar às nações a sua graça maravilhosa por meio do Evangelho. Então o salmista está orando por isso, para que em toda a terra, homens e mulheres, crianças e velhos, experimentem a alegria. Veja versículo 4 do Salmo 67. Alegrem-se, exultem as gentes. Ele roga para que eles se alegrem no fato de que Deus julga com equidade. Ele revela a sua justiça no governo das nações. Isso é ressaltado no final do versículo 4, e guias na terra as nações. Isso é o governo soberano de Deus. Ele ora também para que as pessoas louvem a Deus com alegria, com exultação. Ele ora para que Deus seja temido, versículo 7, e todos os confins da terra o temerão. Nós sabemos que Israel não cumpriu a sua vocação, eles falharam. Mas Cristo veio para que isso fosse cumprido. O propósito de Deus de ter adoradores em todas as nações se cumpriu por causa de Cristo. Sim, o Senhor Jesus Cristo, por sua morte na cruz, por sua ressurreição dentre os mortos, por a sua ascensão gloriosa e pelo seu assentar à destra do Pai, cumpriu as promessas que Deus fez a Abraão.
Por isso ele disse que todo o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. E nós mesmos aqui reunidos nesta manhã, para adorar a Deus com alegria e santo temor, nós somos uma parte da resposta de Deus a esta oração do Salmo 67. Pense sobre isso. Cada vez que o povo de Deus cantou com sinceridade as palavras do Salmo 67, elas foram recebidas diante de Deus como uma oração, e Deus responde esta oração. Aqui estão famílias da terra que antes estavam longe do Salvador e agora estão incluídas nas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Agora mesmo temos experimentado a bênção da salvação. Agora mesmo nós temos alegria em Deus. Nós temos satisfação em sua justiça e em seu governo. E temos o santo temor pelo seu nome. Portanto, perceba, Cristo redimiu você. Cristo salvou você de seus pecados. Ele está agora guardando a sua alma. Ele supre suas necessidades. Ele está concedendo sobre você imerecidas bênçãos espirituais. Ele deu o seu Espírito Santo, a sua palavra, a sua igreja, ministros fiéis, para que ele seja glorificado. Todas as bênçãos que nós recebemos procedem da graça de Deus. Elas chegam até nós para que nós façamos o uso apropriado dessas bênçãos para glorificar a Deus. Então, perceba, as bênçãos têm origem em Deus. Mas qual é o fim das bênçãos? Elas começam em Deus e elas terminam em Deus. Aqui está mais um assunto no qual Deus é o alfa e o ômega, crianças. Lembram disso? A primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. O A e o Z. Deus é a origem de todas as bênçãos. Deus é o fim de todas as bênçãos. Amados irmãos, compreender tais verdades deve nos levar a algumas implicações. Em primeiro lugar, nós devemos examinar a nossa motivação para pedir as bênçãos de Deus. Você deve pedir as bênçãos de Deus. Mas para quê? É preciso ter cuidado para não nos aproximarmos de Deus rogando suas bênçãos com um tipo de mentalidade mundana. Ou seja, interessados em nosso próprio sucesso e conforto. Muitas pessoas estão pedindo pela bênção de Deus, mas o que as motiva? A ganância, a cobiça, a inveja, o orgulho, coisas próprias que são as obras da carne. Ah, meus queridos irmãos, quantas vezes nós também não incorremos nisso? Não desejamos ser abençoados para tão somente esbanjarmos em nossos prazeres, como nos alertou o apóstolo Tiago na carta, no capítulo 4, versículo 3. Qual assim é a atitude do mundo? Assim é a atitude da falsa igreja, mas essa não deve ser a atitude dos fiéis. Portanto, nós devemos rejeitar isso. Devemos rogar as bênçãos de Deus, motivados pelo desejo de que Deus seja glorificado. Este é o objetivo pelo qual Deus nos dá as suas bênçãos. Agora, em segundo lugar, precisamos examinar não só a motivação para pedir as bênçãos, devemos examinar o uso que fazemos das bênçãos que Deus nos dá. Devemos lembrar, as bênçãos da salvação, como as bênçãos materiais, são concedidas a nós para que nós nos tornemos uma bênção para outras pessoas. O fim não é a bênção. A bênção é um meio para alcançar um fim. E o fim é que Deus seja glorificado. Você já reparou
que quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, quando Deus disse a Abraão: olha, Abraão, eu te abençoarei, Deus também disse a ele: ó Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então, recebemos as bênçãos de Deus para nos tornarmos uma bênção de Deus para outras pessoas, a fim de que Deus seja glorificado. Se nós conhecemos a Deus, se nós temos conhecido o Evangelho, meus irmãos, precisamos compartilhar o Evangelho da graça de Deus. Das duas, uma. Ou não é nada importante tudo que nós fazemos, de vir aqui, ouvir pregação, receber catequese, receber visita pastoral, ter um ministro. Se essas coisas não têm peso, porque nós as queremos. Mas se são de fato tudo o que a Bíblia diz que é, nós devemos estar encorajados a dizer outras pessoas. Devemos ser como a mulher samaritana, que ouvindo da boca de Cristo as promessas do Evangelho, corre para a sua vila para dizer: olha, eu acho que eu encontrei aquele profeta a respeito do qual dizem que viria. Você tem encontrado a graça de Deus, então você deve comunicá-la também a outras pessoas. Os frutos e as bênçãos que Deus dá a você, você deve usá-las para usar tais bênçãos para glorificar a Deus. Mas esse tipo de uso das bênçãos espirituais também deve ser visto no uso das bênçãos materiais. Nós devemos usar as bênçãos materiais também para que outros conheçam a graça de Deus e venham a adorá-lo. Podemos destacar isso por meio de pensar em dois ministérios através do qual isso acontece. Primeiro, através do ministério da palavra. É nossa responsabilidade manter o fiel ministério da palavra. Então, quando estamos usando nossas bênçãos materiais para isso, em uma igreja fiel, onde haja pregação verdadeira, estamos realmente querendo que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Ao pensar sobre essa parte, essa aplicação, eu estive pensando sobre a minha própria trajetória em conhecer o Evangelho da graça de Deus. Então, os nossos queridos irmãos canadenses enviaram missionários para o Brasil. A plantação desta igreja é pela contribuição desses irmãos. Esses irmãos estão dizendo: queremos pegar as bênçãos que Deus nos dá e queremos que o Evangelho da graça seja conhecido no Brasil. Eles têm feito isso. Então, meus queridos irmãos, devemos olhar para esse exemplo bendito, e eu estou sendo comedido aqui na minha fala. Nós devemos olhar para esses exemplos e pensar: por que Deus me abençoa? O fim da bênção que nós recebemos é a glória de Deus, para que Ele seja louvado entre as nações. Isso é o cerne do Salmo 67. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Isso está relacionado com a pregação do Evangelho entre as nações. Então eu quero colocar diante de vocês uma pergunta. Eu sinceramente peço que você pense sobre isso agora. Vocês homens que estão trabalhando, se a plantação de igrejas no estado de São Paulo dependesse de sua fidelidade e liberalidade nas suas contribuições, vamos dizer assim, se eu sou essa pessoa, e se houvesse 200 Elianais, com a liberalidade de Elianai, com a fidelidade de Elianai, 200,
200 conseguiriam plantar quantas igrejas? Agora pense, tira o nome Elianai e coloque seu nome. Se depender da sua liberalidade, da sua fidelidade, quantas igrejas seriam plantadas nos próximos anos no estado de São Paulo para pregar o evangelho da graça de Deus? Agora, um outro ministério através do qual também se relaciona com tudo isso, é que quando nós estamos entregando nossas contribuições, estamos mantendo o ministério da misericórdia, o trabalho diaconal. Estamos contribuindo para que, se alguém nesta congregação, e às vezes até fora desta congregação, passar por alguma dificuldade, possa ser socorrido pela graça de Deus. Quando cada um contribui conforme Deus tem lhe abençoado, o nome do Senhor é glorificado por meio do trabalho diaconal. Assim, quando um irmão tem necessidade, Cristo estende a sua graça por meio do trabalho diaconal. Meus irmãos, não se trata de trocar ofertas por bênçãos. Se trata de glorificar a Deus. Mas aqui está a graça de Deus, que Ele promete abençoar quem assim faz, quem assim tem um coração. Então, não é que estamos criando uma coisa nova. Deus já está mostrando pelo rio das Escrituras o desejo dele de abençoar. E quando você se torna alguém fiel e liberal, é como se você pulasse nesse rio e passasse a receber as bênçãos que Deus já prometeu em sua palavra. Mas, amados irmãos, nós geralmente incorremos num erro muito triste. Nós desconectamos a bênção de Deus das nossas vidas para o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos tem abençoado. Nós temos um relacionamento íntimo com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos recebido bênçãos materiais. Nós temos recebido uma família, filhos e filhas. O que temos feito com todas essas bênçãos? Elas não são um fim em si mesmo. São um meio para alcançar os povos para Cristo, para que Deus seja glorificado entre as nações. Então eu pergunto, você tem sido abençoado? Como você tem feito uso das bênçãos de Deus, que Deus tem lhe concedido? Se você perguntar a muitas pessoas evangélicas em nossos dias, perguntar a elas assim, olha, qual é a mensagem principal do cristianismo? Muitas delas responderão, é que Deus me ama. E é fácil você ir até uma praça, um lugar público, e você verá pessoas com folhetos, e elas estarão geralmente dizendo o quê? Olhe, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. O problema com essa abordagem é que o homem está no centro. Isso não é cristianismo de verdade. Deus nos ama, isso é verdade. Mas isso não é o alvo. Isso não é o resumo do cristianismo. Isso, dizer que Deus nos ama é uma verdade incompleta. Porque a verdade completa deve ser, Deus nos ama para a sua glória. Esse é o objetivo. A versão egocêntrica do cristianismo torna os homens o centro de tudo. E você pode pegar e ouvir, digitar assim, pregação sobre a bênção de Deus. Você verá como a maioria das pregações estão focadas nos homens. Até em nosso canal no YouTube, percebi que uma das pregações mais ouvidas está relacionada com Deus responder às orações. É isso que as pessoas querem. Fazemos planos para as nossas vidas, a carreira que vamos seguir. E quando estamos fazendo os planos para as nossas vidas, estamos pensando no que é melhor para quem? Pensamos no que é melhor para nós.
Vamos escolher uma casa onde morar. Melhor para quem? Para mim. Vamos escolher um carro para dirigir. Melhor para quem? Para mim. Vamos escolher as roupas para vestir. Vamos escolher um modo de vida. Tudo fundamentado no nosso interesse, no homem. Mas aqui está o objetivo final de todas as coisas, é a glória de Deus. Então você deveria pensar em cada um dos seus projetos. Eu quero glorificar a Deus por meio desse projeto. E quando você pensar sobre isso, você descobrirá uma coisa que contraria as palavras falsas da nossa cultura. A nossa cultura, tudo está projetado para sermos felizes e para acumularmos bens. A nossa cultura diz, melhor é receber. Mas me digam, meus irmãos, o que Jesus disse sobre isso? E Paulo registrou, Lucas registrou o que Paulo explicou sobre isso no livro de Atos. Ele disse que Jesus nos ensinou que é melhor dar do que receber. Você acredita nisso? Você acredita que é melhor dar do que receber? Então, meus amados irmãos, oremos não só para recebermos a bênção de Deus, oremos para que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Uma bênção de Deus para a cidade de Campinas. Uma bênção de Deus para a cidade de Araraquara, que é colocada diante de nós como o homem estava à beira do caminho e ninguém quis socorrê-lo. Não pedimos por isso, mas Deus colocou. Oremos para que sejamos uma bênção para eles. Pense sobre isso. Quando chegar o domingo e o irmão perguntar no grupo dos homens, irmãos, quem de vocês pode receber os irmãos de Araraquara? Não esperem que outros respondam. Se você pode, é porque Deus tem abençoado. Se sua esposa está com saúde, se Deus deu a essa semana condições a você, não pense duas vezes. Eu farei para a glória de Deus. Não haverá um painel dizendo cargo do irmão fulano de tal, recebedor dos irmãos de Araraquara, gerente de hospedagem. Não haverá isso. Mas quando eles se assentarem em sua mesa, quando eles comerem do seu arroz, feijão e ovo, você terá se tornado uma bênção para outras pessoas. Então não se trata meramente de querer receber as bênçãos, mas querer ser uma bênção. Que o Senhor nos conceda, que o Senhor dilate o nosso coração, que Ele arranque o egoísmo, o orgulho, a inveja, a preguiça, que Ele coloque aí uma santa disposição para que os frutos do Evangelho se propaguem aqui, em Araraquara, e que um dia, desse púlpito, vocês ouçam os presbíteros dizendo: irmãos,
finalmente temos condições de chamar um outro pastor para plantar uma igreja em tal lugar. Talvez digamos, o Senhor nos deu condições de plantar uma igreja em Sorocaba. Sejamos fiéis. Sejamos uma bênção. Por causa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Amém.